Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Autorefs. Hoje trazemos um Land Rover Série 3 de 1977 e vamos então descobrir do que ele é capaz. Antes de mais, não se esqueçam de fazer like no vídeo, subscribe na nossa conta de YouTube e ativem o sininho das notificações para ficarem sempre a par quando nós lançamos um vídeo no nosso canal. Vamos a isso! Este Série 3 tem algumas propriedades interessantes, nomeadamente a Rainha Elizabeth II utilizava um modelo semelhante para passeios no campo, quando ia caçar, ou até mesmo quando se deslocava com a sua relote para ir montar o seu cavalo nas suas vastas propriedades. O próximo vídeo do James Bond será também com Série 3 semelhante a este e sem dúvida é uma marca da Land Rover, uma marca que já tem início em 1948, mas que ainda assim atualmente e nestes modelos com esta característica se torna bastante impactante no nosso dia-a-dia. No que diz respeito ao exterior dele, ele já conta com algumas diferenças, nomeadamente a grelha já é preta e o dome também, o proprietário instalou esta chapa de folha de oliveira aqui no tubo dos guarda-lamas que torna um ar mais robusto e mais preparado para as aventuras fora de estrada. Curiosidade do Série 3, já ainda me vem com os espelhos aqui nos guarda-lamas e os faróis são todos eles também no guarda-lamas. Anteriormente no Série 1 e no Série 2 os faróis eram centrais e na grelha e apenas no lado existia os mínimos ou então os mínimos e os piscas mais tarde. Curiosamente aqui também temos a entrada de ar, em vez de ser uma entrada de ar frontal, a entrada de ar por motor é aqui na lateral deste Jeep e temos o pneu de socorro aqui por cima do capô, também que dá-lhe um ar icónico e bastante interessante. Aqui na lateral é bastante simplista e temos este pano simples, sem muitas curvas, apenas esta conhecida sempre dos Série e depois também dos Defender. E aquilo que deste lado temos é o depósito de combustível que é de fácil acesso. Normalmente temos sempre um cadeado aqui para tornar o acesso mais seguro. Este não, porque é de um proprietário, um veículo também de garagem, é um clássico bem tratado. Curiosamente o depósito de combustível é por baixo do banco do pendura e assume uma posição central, tendo aqui um panorama também muito calculado para o todo-terreno e ter uma distribuição de peso mais ideal. Curiosamente aqui na traseira, em relação aos Defenders, a posição entre os piscas e os stops é alternada. Os Defenders, os stops estão em cima e os piscas em baixo. Aqui nos Séries ainda é assim. No resto da traseira é bastante simplista, também aquilo que conhecemos dos Defenders o é, mas e este mais curto ainda um pouco do que os Defenders em termos de polegadas. Este conta com 88 polegadas de distância entre eixos, já o Defender tinha a opção de ser um 110, tinha a opção do 90 que era o mais curto, e em alguns casos o 130. Aqui na traseira deste Série 3 ainda temos espaço para levar aqui alguns passageiros, apesar de sermos só 3 bancos à frente e 3 lugares para levar pessoas, isto contando também com o condutor, aqui na traseira temos mais algum espaço e nos mais compridos podíamos levar até 2 pessoas na traseira em lugares longitudinais. Temos aqui uma caixa também instalada pelo proprietário que dá para levar alguns extras, alguns acessórios ou até algum equipamento que possam levar para as toadas off-road e com a capota rígida estamos aqui mais confortáveis e até temos uma porta aqui atrás. Assim, da forma como ele está, fica mais despido e mais exposto, também é bonito e realmente, como já referi, é tudo extremamente acessível, os próprios fios dos faróis, a cabelagem é tudo muito acessível que nós chegarmos a ela. No que diz respeito aqui ao interior do Land Rover, este Série 3 é extremamente simplista, mas já mostram alguma evolução face aos seus antecessores, tanto o Série 1 como o Série 2. O Série 1 e o Série 2 tinham os manômetros centrais e não havia qualquer espécie de tablier. Apesar deste Série 3 ter um tablier bastante rudimentar e bastante simplista, mas já mostram evolução com o facto de nós termos o quadrante à nossa frente, com a indicação da velocidade, a temperatura e com o nível de combustível do motor. Antes era o centro e já temos aqui mais algum tablier, juntamente aqui com as vents, podemos regular para a entrada de ar. Isto é uma característica presente nos Land Rover, tanto no Série 1, Série 2, Série 3, mais tarde no 90 e 110 e depois também no Defender, sempre tiveram essas entradas de ar. Quando o Defender passa para um motor Puma, aí sim essas já são tapadas, pois já existe um sistema de entrada de ar diferente já mesmo pelo motor.
também já temos um tablier mais composto, não este tão simplista e tão prático, para um veículo que pretendia muito também para o campo. Era quase um acessório agrícola, até mesmo para o exército, sempre ser com o intuito de ser fácil e rápido, simples de funcionar, reparar e de trabalhar com ele. Este Série 3 na sua condução é muito analógico, ou seja, nós não temos automatismos praticamente nenhuns. Esse modelo o proprietário já o aplicou uma direção assistida, e sim, fica bem mais fácil, apesar de termos aquele volante de grandes dimensões típico, tanto dos Land Rover como também dos Jeeps do terreno da época. Temos uma alavanca de mudanças que tem que ser tudo atempadamente. Nós colocamos o pé na embreagem, temos que dar tempo para que a embreagem se descole da veio transmissão e aí sim engrenamos a mudança, porque se fazemos de forma mais rápida, range nas troca de mudanças. Tem que ser tudo atempado. É uma condução é um veículo bastante engraçado e com uma condução bastante única, exclusiva nesse aspecto. É giro. O próprio travão de mão tem uma alavanca diferente, mas também é ali interessante. A engrenagem para ligar a tração às 4 rodas também tem 2 cores, o vermelho e o amarelo, como podem ver, e também gira. É muito característico deste Land Rover, deste Série 3, e acabamos por emergir numa condução muito interessante. Assim chegamos ao fim a mais um vídeo de Autorefs, aqui com este Land Rover, um Série 3 de 1977. Este Land Rover é bastante interessante e as sensações de conduzir são únicas, muito manual, muito mecânico, e nós sentimos o virar da direção, apesar de já ter uma direção assistida, nós sentimos os cabeços, o exercício feito pelo esse motor elétrico, que é impressionante. As próprias engrenagens, as mudanças, a alavanca de mudanças tem que ser tudo atempado, dá tempo para as coisas irem ao lugar, a embreagem afastar-se, o disco de embreagem funcionar da forma como assim deve, as mudanças puxadas com mais calma e uma caixa bastante afastada, ou seja, o carrete da primeira e segunda estão alinhados, mas depois o terceiro e quarto estão bem mais afastados e torna-se uma experiência de condução bastante interessante. Os próprios mecanismos das luzes, muito giro. O acesso, o fato de ser descapotável e nós estarmos expostos ao ambiente e a possibilidade de baixar ainda o jadilho, o para-brisas, e torna realmente uma experiência de condução impecável. Aqui fica, e assim nos despedimos deste Defender, ou melhor, deste avô do Defender, bastante icónico, não full sale também o carro utilizado pela rainha. Aqui está, não se esqueçam de fazer like, acompanhem-nos no Instagram e no Facebook, e até uma próxima, fiquem bem.